sou José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares e personagem de São Paulo. Que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Eu quero ver. Não são lembranças muito agradáveis na sua totalidade. Esse primeiro momento das dificuldades da família, por conta da perda do pai muito cedo, mas também por conta da necessidade de trabalhar numa atividade que era extremamente grosseira, exigente, que judiava dos adultos e quanto mais das crianças, né? Então não foram boas lembranças, porque trabalhar nessas condições era muito difícil e ter que seguir no seio de uma família sem o pai, né, sem o esteio de uma família de 6 filhos, com uma mãe muito jovem, também representou um sofrimento muito grande para toda a família. Então, essa parte são das lembranças desagradáveis, né, de todas as privações e todas aquelas dificuldades. Por outro lado, ainda assim, foram fases que tiveram momentos de alegria, momentos de realizações, momentos de confraternizações importantes, vitórias importantes, ou mesmo sobreviver a essa situação já é uma boa lembrança, de modo que tem esse lado da lembrança desagradável, mas tem esse outro lado também das boas lembranças, que afinal de contas era uma infância, criança brincando, e mesmo o trabalho que era muito pesado, mas para a criança se coloca como um colorido especial, né? Andar de caminhão para cima e para baixo, fazer aquelas atividades junto com a família, então tinha um lado também bastante satisfatório. Era muito difícil porque você tinha que conciliar essas duas situações e nas duas você não tinha a presença principalmente da família, né? Porque minha mãe tinha que trabalhar na roça quando estava trabalhando e quando eu saí da roça e ia para a escola a mãe não estava presente, então fazer essa trajetória foi uma trajetória muito pessoal, muito individual, em que sendo um jovem, né, de tenra idade, a gente tinha muita dificuldade para trabalhar com esses mundos desconhecidos sozinho. Então foi muito difícil, não podemos ter aquele apoio do pai fazendo a correção da tarefa, ou o pai fazendo um acompanhamento mais direto dos estudos, né? Mas também não tive o pai puxando muita orelha, que ajudou um pouquinho também. Na verdade, a época, e para essas pessoas que tinham que trabalhar no campo, nas lavouras, no caso nosso, em regra, a gente colhia café. Então, para colher café, ou colher minduim, ou cortar cana, ou apanhar laranja, como eram os trabalhos feitos nos campos da época, dava-se o nome de boia fria ou de boias frias, porque essas pessoas tinham que sair muito cedo de casa, né? Saía mais ou menos 4 horas da manhã para ir a um determinado local onde os caminhões estavam prontos para levar as pessoas até as fazendas. Chegava-se às fazendas, trabalhava-se e em algum momento parava para almoçar. Mas quando se ia almoçar, logicamente, a comida estava gelada, né? Então chamava-se boias frias. Ficou cunhado esse termo aí dos boias frias. Não foi difícil por um motivo muito curioso que vem da minha infância, né? Eu, na minha infância, principalmente na minha juventude, então conheci alguns advogados, né? O pai de um amigo meu era advogado e já naquele tempo eu tinha assim um encantamento pela profissão do advogado, gostava muito do que fazia um advogado e já tinha então um desejo, primeiro, de seguir a carreira de advogado. E quando chegando aqui em São Paulo e iniciando a minha carreira na Polícia Militar, da mesma maneira tinha muitos colegas policiais militares que faziam a faculdade de Direito. E aí eu fiquei mais estimulado a fazer o Direito e imediatamente definiu para mim como uma carreira que eu conseguiria seguir, né, adiante e realizar os meus desejos, meu sonho profissional. Então o Direito foi a minha primeira opção. Abracei com muita dedicação, né?
E na necessidade de cursar uma faculdade naquele tempo, com todas as dificuldades que era para um jovem pobre, um soldado da Polícia Militar, não deu nem tempo de perceber qualquer outra coisa nos desafios que não fosse as características do desafio mesmo, acordar cedo, ter que pagar mensalidade cara, ter que trabalhar à noite, enfim, as dificuldades, mas eu não imagino que qualquer dificuldade que houve na trajetória deveu-se a problema de discriminação ou racismo. Isso eu não consegui enxergar. Pois é, quer dizer, até então eu não via, não enxergava e não tinha visto mais de perto a ocorrência de coisas dessa natureza. Mas foi depois formado e juntando-se aos grupos e pessoas que discutiam esse tema de racismo e discriminação, que eu pude conhecer, compreender e entender, né, como é que funcionava, o tipo de prejuízo que produzia para as pessoas e quanto era necessário construir mecanismos para contrapor aquela situação. Então, esse foi os motivadores da minha decisão de juntar-se a um grupo de pessoas e pensar uma solução ou uma contribuição para aquele estado de coisas. E desse juntar-se com mais pessoas e debruçar-se sobre o tema para pensar numa solução que nasceu a ideia de uma instituição de ensino que pudesse, coloquemos assim, ensinar as pessoas sobre o racismo, sobre a discriminação e desarmar as pessoas que tivessem esse sentido, esse sentimento de racismo e discriminação. Nós entendíamos que o racismo e a discriminação era também aprendido. E se as pessoas aprenderam a discriminar, elas também poderiam ser ensinadas a não discriminar. Então pensamos uma instituição de ensino que tivesse muito claro essa missão e esse objetivo, de ensinar as pessoas a respeitarem os seus iguais. Eu acho que ela mudou no sentido de psicologicamente, quase que induzir a sociedade e o próprio Estado brasileiro a criar mecanismos alternativos de inclusão desse público no ensino superior, porque ela é uma realização inusitada, de vanguarda e que ela colocou a sociedade e o governo em xeque, né? Porque no momento em que um grupo de estudantes e pessoas muito limitadas conseguiu criar um caminho alternativo para esse tema, que era criar uma instituição focada, ela forçou o governo também a produzir soluções. E dentre as soluções que se colocou foi fundamentalmente o projeto de ação afirmativas que incluía as cotas no ensino superior. Em grande medida teve a participação da Zumbi dos Palmares, muitas das discussões foram feitas na nossa instituição e muitas das propostas que foram ser analisadas pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, Senado e Governo também foram produzidas por nós. Então, ela ajudou a fazer com que o tema entrasse na agenda e se produzisse resultados e soluções importantes, como foram as cotas, e ao mesmo tempo ela, enquanto uma instituição alternativa e com esses fundamentos, ela ajudou muitos dos alunos, né? Nós já formamos mais de 2.500 alunos, então 2.500 indivíduos, 2.500 pessoas, na sua maioria negras, tiveram na Zumbi dos Palmares a primeira oportunidade de chegar ao ensino superior, fazer uma qualificação de qualidade e a grande maioria deles, a partir daí, conseguir altos índices de empregabilidade no mercado empresarial. As cotas, sim. As cotas estão mais relacionadas com as universidades públicas, seja do governo estadual, municipal ou do governo federal. Mas nós temos duas outras ações muito importantes que, em grande medida, cumprem esse objetivo. Primeiro, que é o ProUni, Programa Universidade para Todos, que financia a permanência dos alunos no ensino superior. E ele tem um recorte de que 20% daqueles recursos são disponibilizados para os jovens negros. E depois nós temos o FIES, que é o financiamento educacional, que também financia bolsas de estudos para jovens no ensino superior. E esse programa também tem um recorte que parte desses recursos, dessas vagas, são destinadas a jovens negros. Então as cotas, diretamente, mais esses
dois programas formam o que se chama das ações afirmativas, e elas, no seu conjunto, permitiram a chegada e a entrada de um número extraordinário de jovens negros no ensino superior público e privado. O ProUni e o FIES são mecanismos, são ferramentas de inclusão de jovens no ensino privado, e as cotas nas universidades públicas. Diminui, talvez não diminuir a desigualdade, mas inicia-se de uma forma objetiva, de uma forma definida, de uma forma estruturada, um combate à desigualdade, né? Porque essas ações no seu conjunto, elas são as primeiras ações que o país construiu para responder às necessidades desse tema. Mas seguramente essas ações não resolvem em nenhuma dimensão o problema. Elas sim começam a indicar que tem um trabalho sendo feito. E essas ações e um conjunto de outras que precisam ser criadas e disponibilizadas pela sociedade, pelo governo, pelas instituições e entidades, essas sim poderão ajudar a fazer a diminuição e talvez em algum momento até a extinção da desigualdade que existe entre negros e brancos em decorrência dessa distorção em que os negros não estão presentes nesses espaços de qualificação acadêmica como era com muito mais intensidade há 20 anos atrás, mas como mesmo hoje ela continua muito limitada, tendo em conta o que representa os negros na sociedade brasileira. Eu quero ver quando o zumbi chegar. O que vai Sim, a primeira preocupação já da construção da Zumbi dos Palmares é que ela pudesse trabalhar em linha com essas duas dimensões do ensino acadêmico, mas fundamentalmente desse público. É um público que tinha dificuldade de acessar a qualificação no ensino superior, mas também era um público que tinha uma dificuldade extrema, uma limitação extrema de acessar os espaços do mercado de trabalho. Então, nós sempre entendemos que era necessário incluir, qualificar no ensino superior, mas incluir, qualificar e, preferencialmente, perenizar esse jovem no ambiente corporativo. Então, por conta disso, o trabalho já veio casado. A instituição oferecendo a qualificação e um conjunto de empresas que ofereciam as vagas e os postos de trabalho. De modo que, da mesma maneira, ao longo do processo, por conta desse projeto com essas empresas, já foram qualificados em programas de trainees e de estágios milhares de jovens da Zumbi dos Palmares, e destes pelo menos 700 já foram efetivados, já progrediram na carreira e já são profissionais de grande sucesso. As duas primeiras que estão conosco desde o início são o Banco Bradesco e o Banco Itaú, que foram as que iniciaram esse programa e essa parceria. Mas depois juntaram-se o Citibank, juntou-se também a Samsung, juntou o Banco Safra, juntou o Banco Santander, juntou a Nestlé, juntou o Banco do Brasil, a Caixa, enfim, hoje são um conjunto de quase 20 empresas que auxiliam esses jovens a chegarem e a fazer um trabalho muito importante, que foi o que sempre nós advogamos. Olha, esse público tem muita dificuldade de atuar no chão de fábrica, ou seja, eles vêm de uma realidade que dificilmente vão ter os conhecimentos necessários para se efetivar no mercado de trabalho. Então, parceiro, você leva esse rapaz, ajuda a treiná-lo na sua empresa e depois você me devolve, né? Devolve ele para o mercado de trabalho. Se ele for muito bom e te interessar, você efetiva. Mas se você não quiser efetivar, você devolve para o mercado de trabalho. Porque quando ele volta com uma carteira assinada, Bradesco, Itaú, com 2, 3 anos de experiência
algumas carreiras ou algumas atividades de um grande banco, de uma grande empresa, o currículo dele é disputado no mercado de trabalho. Então os parceiros ajudaram a fazer isso e aqueles que não puderam ser efetivados no parceiros, né, eles foram efetivados ou tiveram sucesso em outras empresas do ambiente empresarial. Não, ele foi o divisor de água e diria, não para os negros, mas para todos os brasileiros. Eu acho que a primeira experiência de luta e defesa da liberdade é a experiência de Zumbi dos Palmares, não é? Porque Zumbi dos Palmares é representante daquele conjunto de negros que habitavam os quilombos, né? E é importante, e a história registra isso, olha, os negros tão logo chegou e pisou no solo brasileiro, o primeiro ato deles foi um ato de rebeldia, seja de combater o opressor e o senhor que o escravizava, no mais das vezes até matando esse opressor e fugindo para as matas e nas matas criando uma nova forma de sociedade de vida que eram os quilombos. Já naquele tempo nós tínhamos milhares de quilombos e o mais importante deles é que era o quilombo de Zumbi dos Palmares, mas tinham tantos outros que se juntavam para iniciar essa vida de liberdade. E Zumbi dos Palmares, o que ele tem de característico como um grande herói de todos nós é de que ele foi um jovem que foi então sequestrado pelas forças que combatiam aqueles quilombos. Esse jovem de 6 anos foi levado para a cidade da época, não é? Em Alagoas, próximo da Serra da Barriga, e ali foi entregue para os padres da época, os jesuítas. Nos jesuítas ele aprendeu a ler, aprendeu a contar, aprendeu a escrever, e quando ele obteve o conhecimento, ao invés dele esquecer dos seus, né, ele voltou para o quilombo para organizar aqueles negros que sobreviveram ao ataque, para estruturar uma força de combate às novas investidas e para dar continuidade a uma vida estruturada em cima desses valores da liberdade e da dignidade da pessoa humana. Fez isso com muita competência. Por mais de 40 anos, o quilombo de Zumbi dos Palmares resistiu a todo tipo de investida das forças da época. As pessoas que lá estavam tinham a liberdade de criar, tinham a liberdade da sua religião, tinham a liberdade de se relacionar com todos que ali se encontravam, e diga-se de passagem, nos quilombos e no quilombo de Zumbi dos Palmares tinham negros, mas tinham índios que também fugiam da escravidão, tinha os brancos pobres que também se acorriam ali para seguir uma vida de liberdade, e tinha os mouros, os islâmicos, que também eram perseguidos, judeus, ciganos, todos corriam para os quilombos para ter garantido a sua liberdade e a sua dignidade de pessoa humana. Então, por conta disso, Zumbi dos Palmares é um herói dos negros e de todos aqueles que viam na liberdade um grande patrimônio da sociedade e do ser humano, né? E por conta disso, e veja bem, uma luta travada dessa maneira e com essa envergadura em 1630, né? Não é nos dias atuais com internet, com drone, com míssil, arara, era ali no meio do mato e com valores ideais, né, que já vinham de muito tempo da vida que tinham os negros na sua África livre, né? Então, por conta disso, o Zumbi dos Palmares é um herói que dignificou os negros pela sua luta, pela sua defesa intransigente à liberdade, mas é um ser humano que dignificou toda a humanidade, que trabalha e que luta para garantir que em qualquer lugar do mundo os indivíduos sejam livres e tenham a possibilidade de seguir a sua trajetória em cima daqueles valores que ele advoga, em cima daqueles valores que ele tem como virtuosos para si. Então, por conta disso, quando nós pensamos em homenagear uma personalidade, quando pensamos uma personalidade que traduzisse o que foi essa luta de resistência, essa trajetória do povo negro no Brasil, não tinha uma outra personalidade que representasse tão bem isso como seria Zumbi dos Palmares. Então a gente nomeou como Zumbi dos Palmares, seja para fazer uma homenagem justa, né, a Zumbi dos Palmares, seja para que essa história se mantivesse viva e seja para que os seus ideais pudessem ser então agora
internalizados pelos nossos alunos e, a partir daí, eles levarem adiante esses valores da liberdade como um valor de primeira linha para todas as pessoas. Eu acho muito triste, porque para um país que manteve um processo de escravidão durante 350 anos, para o país que teve o maior contingente de escravos da sua história, e para um país que chega agora a 128 anos da abolição da escravatura, em que os negros representam 53% dos brasileiros, é muito triste e vergonhoso saber que nesse país de miscigenados, que nesse país de negros e brancos, os negros não estão em lugar nenhum. E que mesmo na educação, considerando o sistema em que nós temos quase 4.000 instituições de ensino superior e você só tenha um reitor negro, então dá bem a dimensão de quanto as manifestações desse apartheid, as manifestações desse racismo, as manifestações dessa discriminação, as manifestações dessa distorção entre negros e brancos ainda são presentes, atuais, e produz esse tipo de resultado que nem mesmo o apartheid sul-africano e nem mesmo o apartheid americano produziram. Não, ela é importante para o Brasil. E diga-se de passagem, a obrigação não é uma obrigação da Zumbi dos Palmares, uma obrigação é de todos os ambientes de ensino, porque trata-se de uma lei federal. É uma lei que diz que, olha, a prática da educação tem que ter em conta e em prática, de que seu currículo, as suas disciplinas tenham 10% computados como a história do negro e a história da África. Por que isso é importante? Para que todos conheçam a história do Zumbi dos Palmares, todos conheçam quais foram as contribuições do negro para a cultura, para a arte, para a economia, para a política, para a religiosidade, para a educação brasileira. Todos saibam o quanto foram os grandes heróis negros que lutaram ou combatendo os brancos da escravidão ou sistemas escravagistas, mas que depois combateram ao lado de demais brasileiros na Guerra do Paraguai, na Segunda Guerra Mundial, na guerra contra os Guaranis, enfim, na Revolução Constitucionalista, na ditadura e agora na democratização do país. Os negros sempre estiveram lá presentes, lutando e ajudando a construir esse país. E a história que se escreveu, e a narrativa que se construiu da construção do país foi uma narrativa, uma história que excluiu os negros. Então foi um país que foi alçado à condição de sexta potência econômica do mundo, sem considerar que um maior contingente de escravos negros estavam aqui construindo esse país. E que depois esse contingente, quando foi libertado, eles vieram de novo para as fábricas e para as fazendas para ajudar a construir o país. E que mesmo hoje são 56% da população que constrói todo dia o país. Mas que quando você precisa saber da sua história, dos seus heróis, das suas contribuições, você não vê esse indivíduo, não vê esse brasileiro em lugar nenhum. Ele não está nos livros escolares, ele não está nas novelas, não estão no teatro, não estão na dança, não estão na educação, não estão nas grandes peças homéricas, não estão na música, não estão nas indústrias, não estão na gestão das grandes... não estão em lugar nenhum. E a sua história também não. Então a história do negro e a história da África é uma forma de, primeiro, recompor essa injustiça de tirar o negro do seu papel de protagonismo também e trazer a informação e qualificar as pessoas de que todos contribuíram para o país ser esse gigante que hoje é. E se tem um dos grupos étnicos mais importantes nessa construção, sem dúvida nenhuma, foram os negros, que herdaram heróis extraordinários do tipo de Zumbi dos Palmares, de Pelé, de Joaquim Barbosa, de Benedito da Silva e de Teodoro Sampaio e tantos outros que prestaram aí seu vigor, sua energia para transformar o nosso país nessa potência econômica que é hoje. Zumbi, o teu grito ecoou no quilombo dos Palmares, como um pássaro que voou, tão liberto pelos ares, um grito de dor e de fé.
ficou registrado na nossa história, pela luta, pelo axé, pela garra, pela glória. Negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi, negro zumbi. Contra a força inimiga, a defesa da família, lá na Serra da Barriga, permanente uma vigília, foi preciso tombamento.